A Priscila, todos aqui já conhecem, com MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio pela FGV de São Paulo, pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC e pós-graduada em Processo Civil também pela FADISP e graduada em Direito pela Universidade de Mackenzie. Ela tem mais de 13 anos em experiência na estruturação de negociações, contratos, garantias e recuperação de crédito de grandes empresas, especialmente as atuantes na cadeia do agronegócio. Priscila, uma boa noite, é um prazer enorme estar aqui com você novamente nesse webinar. Boa noite, Pedro, boa noite a todos, e espero que aprender aí com todos nesses debates, que hoje o tema é bem importante, muitas dúvidas aí, espero que seja bem produtivo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, sigo agora com o Fernando Pimentel, ele é sócio fundador das empresas Agrométrica e Agrodocs, presidente da Câmara de Crédito, Seguros e Comercialização do Ministério da Agricultura, professor do curso de Direito de Agronegócio do INSPER, consultor de crédito, gerenciador de risco pela consultoria AgroSecurity, membro do Comitê de Insumos da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e tem já uma vasta experiência no agro. Seja muito bem... um outro ponto importante, ele é engenheiro agrônomo e advogado também. Fernando, eu até me perdi, um vasto currículo, seja bem-vindo. Fernando, eu não estou conseguindo ouvir o Fernando. Alguém? Desculpa, estava mutado aqui. Obrigado, Pedro. Uma honra estar com vocês hoje. A honra é toda nossa, Fernando. Muito obrigado por participar aqui desse webinar com a gente. Bom, a gente continua aqui dando sequência às apresentações. Temos neste webinar um outro Fernando, né, que eu espero que não me confunda. Ele é o Fernando Fontes, atual diretor e presidente da CERC, Central de Recebíveis, primeira infraestrutura de mercado financeiro especializada em recebíveis autorizadas pelo Banco Central. Ele também é especialista neste assunto, com foco em operações de crédito e de securitização. Fundou a Petra Corretora, Banco Petra, um dos líderes em serviços fiduciários e já tem um vasto conhecimento também. Fernando, boa noite para você. Boa noite, Pedro. Cumprimentar a todos pela oportunidade da gente fazer essa conversa. Seremos 2 Fernandos no painel para falar de 2 registros. Vamos falar do registro em cartório, vamos falar do registro em entidades autorizadas pelo Banco Central. Então, vamos tentar dar a maior clareza aqui para o tema para todos. Espero que seja muito produtivo e agradeço mais uma vez por poder dividir a mesa aí com todos aqui. Um abraço aí. Com certeza, para deixar o mediador meio doido hoje. Vamos lá. Vamos dar sequência. Maria Aparecida Bianchim é registradora de imóveis, de títulos e documentos da comarca. Alô? Oi? Alguém falou comigo? Não? Tá. Pareceu que alguém tinha me chamado aqui. Peço desculpas. Novamente, apresentando a Maria Aparecida Bianchim, é registradora de imóveis, títulos e documentos da comarca de Poxorreal, Mato Grosso, tá certo? Poxorel. Diretora de tecnologia. Poxorel, isso. Membro do Comitê Nacional de Normas Técnicas do Operador Nacional do Registro de Imóveis. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Muito obrigado pela sua participação. É sempre uma honra tê-la aqui no nosso webinar. Eu quem agradeço pela oportunidade. É sempre também um prazer falar com todos e descomplicar o registro de imóveis, digamos assim, né? Muito obrigada. Boa noite a todos. Nós que agradecemos a disponibilidade e, novamente, reforçando a todos que acabam, às vezes, ouvindo uns ruídos aqui, o pessoal desligar os aparelhos. Assim que conectar aqui a ferramenta, por favor, desative o microfone e também o vídeo, mas principalmente o microfone, que às vezes vem uns ruídos aqui para a gente. A Aline Cristina disse que não está conseguindo ouvir. Pessoal que tiver com algum problema, saliento que às vezes vocês podem sair do link e entrar novamente, facilita e ajuda também para tentar normatizar o sistema, vocês conseguirem ouvir de uma forma com qualidade, também conseguir participar aqui do webinar. Lembrando a todos que nós vamos aqui fazer uma conversa, vamos aqui bater um papo, mas também aqui é um lugar de conhecimento, né? Vamos dizer,
uma ágora aí do crédito agrícola. Então, para a gente difundir conhecimentos e também aprender coisas novas, por favor, entre com a gente aqui, não só no WhatsApp, mas também aqui no chat que tem na nossa ferramenta, para a gente conversar e entender um pouco mais e também tirar as dúvidas, obviamente. Bom, vamos começar então o webinar. Vamos começar então com a Priscila. Priscila, eu queria começar com você com uma introdução sobre a forma prática da lei, quanto aos registros, aos prazos, o que você pode destacar para a gente entender de uma forma ampla, né? E também, obviamente, afunilando um pouco mais com cada especificação sobre essa questão das mudanças, os registros e os prazos. Então, fui incumbida de dar uma introdução e falar do que efetivamente foi alterado na legislação. Prometo ser breve, não falar o juridiquês também, porque eu imagino que o debate, aí, as perguntas e a prática mesmo de como estão funcionando dentro das entidades é muito mais interessante aí para a gente. Mas vamos lá, o que mudou? Né? Começou a mudança com a nova lei do agro, né, que é a lei 13.986, ela introduziu a obrigatoriedade de um novo registro a CPRs, né? Então, a gente já estava ali habituado. Só pedir mais uma vez, o Pedro comentou, para vocês só manterem o microfone desligado, por gentileza, tá? Para não atrapalhar aí o áudio. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu o que a nova legislação trouxe de obrigatoriedade e alteração aí nos trâmites de registro das CPRs? Então, a gente já estava acostumado, né, a pegar a CPR e fazer o registro em cartório. O que mudou? Agora, a nova lei, ela trouxe a obrigatoriedade do registro junto a uma entidade autorizada pelo Banco Central. A exemplo da SERC, né, que o Fernando vai comentar aí com mais detalhe, como que está funcionando na prática esse registro, tá? E por que a legislação trouxe essa alteração? Então, o pano de fundo disso foi regulamentar um mercado que não era regulado, né? Então, o mercado de CPRs, a gente é sabido, né? Muitas CPRs acabam circulando da forma que a gente chama CPRs de gaveta, né? Que não são sequer levadas a registro. E as que são levadas a registro, hoje ainda a gente não tem uma central única, né? Que isso está sendo estruturado. A Maria Aparecida pode falar com mais detalhes também, né? E nos explicar, mas hoje a gente não tem um órgão único para recorrer e pegar as informações, né, para entender como está a alavancagem de um determinado produtor e, de fato, regulamentar o mercado e estimular que esse título circule mais no mercado, em operações, no mercado financeiro e mercado de capitais, né, como outras alternativas aí ao financiamento do agronegócio. Então, esse foi o pano de fundo para essa nova exigência legal. E o que mudou na prática? Então, a gente vê uma primeira alteração importante todas as CPRs, então sejam físicas ou financeiras, independentemente do valor do negócio dessas CPRs, elas obrigatoriamente têm que trazer uma cláusula dizendo qual o valor de referência daquele produto. O valor de referência. 15 anos já, cara. De referência. Né? Então, esse valor de referência, que informações eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer uma entidade, né, que seja um órgão que tenha uma credibilidade, e aí a lei ela não diz, nem poderia dizer qual órgão, né, mas a gente até já discutiu no nosso grupo como que está sendo feito isso, e a grande maioria tem se baseado no AgroLink para obter essa precificação. Né? Então, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar qual a referência de preço e qual a data que esse preço foi apurado, sendo que essa data tem que ser um dia anterior à data de emissão da CPR, tá? Então, essa é a regra. Vou lá trazer o preço, de qual entidade que eu extraí esse preço e qual a data que eu extraí esse preço, tá? Lembrando que tem que ser uma praça ali de referência a mais próxima possível do local de formação da lavoura. Então, essa é uma primeira exigência. E a segunda exigência, que é a que mais nos interessa aqui, é a novidade do registro na entidade autorizada. Quando, né, todas as CPRs estão obrigatórias a ter esse registro, num primeiro momento, não. Então, o que o legislador optou? Como é uma adaptação de todo o mercado, né, e prova disso é a audiência que a gente tem hoje aqui nesse webinar, ainda existem muitas dúvidas de como isso vai funcionar, como está funcionando, se as entidades estão preparadas, como que o cartório vai
visualizar, né, esse registro, essa exigência. Então, está todo mundo se adaptando. Por isso, o legislador ele acabou dividindo em tranches essa obrigatoriedade. Então, agora, as CPRs que forem emitidas, né, foram emitidas a partir de 1º de janeiro de 2021, somente as CPRs com valor acima de R$1 milhão que têm a obrigatoriedade de ser registrada nessa entidade autorizada, tá? Segunda tranche. Então, as CPRs emitidas a partir de 30 de junho, ou seja, já nessa safra, que tiverem um valor acima de R$250 mil, passam a ter obrigatoriedade de registrar na entidade autorizada. A outra tranche são, estou aqui com uma cola porque eu não lembro das datas, sou ruim de número, tá? As CPRs acima de R$50 mil, e aí a gente desceu mesmo a régua, a partir de 30/6/2022. Então, a gente vai ter uma folga aí de 1 ano e meio para pegar mais esse mercado. E, por fim, as CPRs com valor abaixo de R$50 mil, elas vão ter a obrigatoriedade a partir de 31 de dezembro de 2023. Então, essas são as tranches. Lembrando que as CPRs que forem emitidas em favor de instituição financeira ou que se circule no mercado de capitais, mercado de bolsa, mercado de balcão, todas elas, independentemente do valor, precisam ser registradas obrigatoriamente na entidade autorizada, tá? Então, essa segunda exigência legal. E aí fica um pouco de dúvida, né? E eu não vou entrar tanto no mérito da questão de cartório, mas só para a gente entender dessa obrigatoriedade de registro. Eu registrando na entidade autorizada, eu ainda preciso registrar em cartório? Né? Ainda existe essa dúvida. E a resposta é depende, que é a resposta horrível que o advogado costuma dar. Mas o que depende? Então, eu vou registrar na entidade autorizada sempre, né? Dependendo dessas tranches, eu vou registrar, independente se a CPR tem alguma garantia, se ela não tem nenhuma garantia vinculada, eu vou registrar na entidade. O que vai depender? Vai depender do tipo de garantia que eu tiver atrelado nessa CPR para eu levar ela a registro ou não no cartório. E qual que é a finalidade desses registros? Então, registrei na entidade. A finalidade, então, a lei, ela diz que se eu não registro na entidade, esse registro na entidade, ele é condição de validade do documento e eficácia. Qual consequência disso? Então, ainda não sei como que isso funciona, não vou registrar. Vou manter aqui de gaveta e lá na frente eu vejo o que vai acontecer. Qual que é a consequência disso? A consequência é que esse título ele pode ser considerado nulo. E, por consequência, você não vai conseguir cobrá-lo judicialmente. Então, se você precisar executar, se você precisar arrestar um produto, você não vai conseguir porque você não cumpriu esse requisito da lei, que é o registro na entidade, tá? Então, ele é obrigatório. Já o registro em cartório, ele vai ser necessário quando eu tiver uma garantia real. Então, eu tenho lá uma garantia de penhor, eu tenho uma garantia de alienação fiduciária, seja de um bem imóvel ou de um produto, ou eu tenho uma hipoteca, eu vou ter que registrar no cartório competente, né? Então, estou falando em penhor, no cartório de registro de imóveis, que é o que a gente mais está habituado. Hipoteca, cartório de registro de imóveis lá do local do imóvel, que vai ser objeto da hipoteca. É uma garantia de alienação fiduciária de produto, que também é uma novidade aí da nova lei do agro. Aí eu vou registrar no cartório de títulos e documentos do domicílio do emitente, tá? Então, esse registro da garantia, embora ele não seja uma condição de validade do documento, ele é mais que recomendado, porque é através dele que você vai dar publicidade a terceiros e você vai garantir, então, pegando uma garantia que você consegue constituir em graus, né? Você vai registrar um penhor, por exemplo, ou vai registrar uma hipoteca, né? Aquela correria na safra para registrar primeiro e ter a preferência. Então, se você não registra e um terceiro vai lá e registra sobre aquele mesmo produto, naquela mesma fazenda, né? Naquela mesma matrícula, aquele terceiro que registrou, ele vai ter preferência, né? Numa eventual cobrança judicial. Então, permanece a necessidade de também se registrar em cartório para a constituição correta da garantia e publicidade perante terceiros, tá? Então, essa é a diferenciação entre um registro e outro, e ambos acabam sendo exigidos nesse momento, tá? E uma última novidade que eu queria comentar rapidinho com vocês foi no finalzinho do ano passado, nós tivemos 2 regulamentações aí, né? E para alguns acabou
passando um pouco desapercebido. Uma delas eu já falei, né, aqui as regras que foram essas tranches, né, na obrigatoriedade do registro, foi a questão de trazer o valor referencial, que isso está na resolução do Conselho Monetário Nacional, 4870, né, que foi publicada em 27 de novembro do ano passado. E teve uma outra resolução, essa mais no finalzinho do ano, foi em 16 de dezembro, é uma resolução do Banco Central, resolução 52, que o que ela trouxe? Ela fala da consulta, né, das informações, como eu comecei comentando, o intuito, né, um dos grandes objetivos das alterações no trâmite de registro foi regulamentar o mercado e trazer publicidade e transparência desses títulos que estão circulando. Só que essa resolução, ela acabou trazendo uma necessidade que a gente não imaginava, que só vai ser possível a consulta desses dados mediante autorização expressa do emitente da CPR. Como vai vir essa autorização? A regulamentação não entrou no mérito. Ela só fala que pode ser de forma eletrônica. Então, se vai ser uma cláusula dentro da CPR, se vai ter alguma autorização, aí não sei se eu estou viajando, o Fernando da SERC pode me ajudar, dentro do sistema lá, você ter um link e o emitente dá um de acordo, a gente não sabe como na prática isso vai funcionar. Mas nesse primeiro momento, o que a gente recomenda? Está fazendo já a alteração na sua minuta, atualização em cima das novas regras, coloca uma cláusula, prevendo que o emitente já autoriza essa consulta dos dados, né, que vão estar lá no registro da entidade, vão estar depositados lá na entidade. Então, eu imagino que a gente vai minimizar esse requisito lá no futuro, tá? Então, aqui é só uma dica, não sei como vai funcionar na prática, né? Tudo é, de novo, muito novo, a gente está aprendendo junto. Então, essa era a visão geral que eu queria passar para vocês, e eu acho que aí, partindo para o debate, a coisa vai ficar muito mais rica, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas também, vão mandando aí, como o Pedro falou, que a gente tenta aí ajudar vocês. Com certeza. Bom, pessoal, agora a gente vai falar com o Fernando, né? Ele vai dar sequência a Fernando Pimentel, tá? A da Agrométrica vai apresentar essas melhorias e os impactos que essa mudança terá quando o processo, as adaptações estão chegando, né? Muito vai de encontro que a Priscila acabou de falar, né? Que ela até falou, se eu estiver viajando, se eu estiver, enfim, achando alguma coisa que não está dentro, esse é o momento de a gente explicar realmente o que essa mudança, né, apresenta, essas adaptações dentro desse sistema. Fernando, seja bem-vindo mais uma vez. Fernando Pimentel, por favor, tem seria a palavra. Boa noite a todos, boa noite aos colegas que estão palestrando aí. Pegando o gancho da Priscila, eu acho que é importante a gente entender que esse movimento de criar uma governança dentro do ambiente do crédito agro, ele não é exclusividade, é um movimento do Conselho Monetário Nacional, é um movimento do Banco Central, já vinha lá do governo Temer, a preocupação de se criar essa central, que foi uma discussão antiga, aí, inclusive com alguns colegas aqui da área de agrofinanças, que a gente já via um descompasso, uma dificuldade enorme de entender e de ter um mínimo de segurança operacional do crédito nesse setor nosso. Bom, de certa forma, o que o Banco Central fez? Ele criou a duplicata eletrônica, né? A CPR agora, com a Lei 13.986, criou um arcabouço de governança, e o PIX. Se você olhar essa tríade, você já vê que existe uma marcação em relação à operacionalização financeira do indivíduo, do contribuinte, de forma que você vai esquadrinhar, e quando eu digo você, eu digo fisco também, né? Tudo que o indivíduo está ali movimentando em termos de ativos, em termos de transações financeiras, etc, etc. E tal. Então, o agro, que era, de certa forma, um ambiente
de um nível muito baixo de governança, agora, com essa regulação, começa a ser financeirizado mesmo. Não é? E isso vai aproximar financiadores que tinham um certo preconceito com o agronegócio, começa a trazê-los para cá. Outra coisa que complementa isso é o seguro rural, porque na hora que você começa a melhorar a governança de crédito, aliado a uma redução do risco de default por problemas de ordem natural. Então, você começa a trazer o nosso modelo para um padrão mais próximo do que é os Estados Unidos, do que é a Europa, etc, etc, etc. Né? Então, nós estamos, na verdade, trazendo um trabalho, por um lado, de regulamentação e, do outro, de desregulamentação. Por quê? Nós estamos tirando, de certa forma, o modelo do crédito rural de 1965 do ponto central e do ponto mais de importância no financiamento da agricultura. A gente sabe que hoje mais de 50% do crédito do agronegócio não é feito pelo sistema financeiro. É feito pelo distribuidor de insumo, pela cooperativa, pela indústria que vende, é o barter, enfim, são operações de crédito comercial. E precisava de um arcabouço legal para dar um pouco mais de governança, um pouco mais de segurança jurídica em cima disso. Então, esse é um elemento que, apesar de, nesse primeiro momento, estar aumentando o custo, apesar de lá atrás a ideia de se propor tudo isso é de reduzir o custo do crédito do produtor rural, que o produtor rural entrava na agência do banco e tinha que sair de lá com o seguro do trator, capitalização, seguro de vida, e uma série de penduricalhos, sair cheio de sacolinha da agência bancária. Ele agora vai ter condição de financiar num fundo, ele vai ter condição de participar de um FDIC, de uma operação estruturada de um distribuidor ou de uma cooperativa, e, eventualmente, não vai precisar mais entrar numa agência bancária. Né? E isso é um ganho. Só que isso vai levar algum tempo. O mercado vai chegar nessa maturidade. Mas, no primeiro momento, nós vamos ter uma elevaçãozinha de custo aí. Eu vi uma pergunta aqui, eu vou até interferir um pouquinho, com relação à questão do AgroLink. Eu lá sugeri no grupo de crédito, lá atrás, essa questão, quando eu interpretei essa questão do valor de referência, eu coloquei lá Conab, AgroLink, etc. Alguns aderiram para o AgroLink, etc. Mas eu coloquei também a possibilidade de você utilizar o preço mercado futuro, porque a pergunta aqui é sobre o mercado físico, o mercado spot. Você pode usar o preço de bolsa. Você pode, por exemplo, colocar na cédula o preço do café, vencimento outubro de 2000, vencimento contrato de setembro de 2021, né? Base, que lá é base Guaxupé, né? Ou você pode dizer vencimento milho, setembro de 2021, base Campinas, menos X reais variação de bases, com a entrega no local Rio Verde, Goiás. Você pode colocar isso aí, tá? Não há problema de você referenciar dessa forma. Você não tem que colocar Conab, AgroLink, CPEA. É bom que você coloque, quando você estiver referenciando um valor a partir de uma fonte pública, você descreva a metodologia que você está colocando. E como a Priscila colocou, se você está referenciando uma localidade, seja lá Lucas do Rio Verde, por exemplo, se você está operacionalizando o Tapurá e não tem o referencial Tapurá na tua fonte, você vai lá colocar Lucas do Rio Verde menos X reais para Tapurá no frete. Isso não é impeditivo. Isso é uma livre forma até. O que é importante é que a normativa pediu para você usar fontes que sejam de credibilidade. E você pode descrever com uma informação adicional com mais exatidão o que você está descrevendo na sua operação. Vale lembrar que a sua negociação é uma transação entre partes.
ela pode não refletir exatamente a fonte pública que está ali. Tá? Isso aí, outro dia, uma cooperativa estava discutindo isso comigo. Falou, poxa, mas qual que é a fonte que eu vou colocar que é mais próxima do meu número? Exato não vai ser. E até teve uma discussão que eu acho que é importante, eu vou já rolar essa bola para a Priscila aqui, que o pessoal falou, poxa, eu vou ter, então, 2 valores, eventualmente, na CPR, e amanhã eu posso ter que discutir esses valores lá na Justiça, porque pode ser que alguém queira o outro valor, o que ficou melhor, né? Se eu jogar o valor menor, amanhã o órgão regulador pode dizer, olha, você estava minorando o valor para não registrar lá no órgão regulador, no órgão registrador. E se você jogar maior, alguém pode falar, mas eu quero esse valor aqui para receber a conta. Então, olha que situação que ficou, né? Essas coisas que são colocadas, e veja, isso não foi sugestão da nossa Câmara de Crédito do Ministério da Agricultura. Essa questão do valor de referência foi uma novidade que veio no texto do Banco Central, e quando isso daí veio para nós, lá da CredSeg, veio, inclusive, dizendo que era no ambiente de negociação eletrônica. E eu mandei de volta para o Banco Central e disse, olha, cuidado com esse texto, porque como é que você vai fazer uma CPR de arroz? Como é que você vai fazer uma CPR de trigo, de sorgo? Não tem ambiente eletrônico nesse negócio. Você vai excluir 80% dos produtos do agronegócio brasileiro. Então, aí eles alteraram, aí colocaram essas fontes em ambiente de credibilidade, que aí permitiu a gente colocar AgroLink, CPEA, Conab e outras possibilidades, inclusive o mercado futuro. Mas a primeira redação era perigosíssima, ela seria excludente de vários produtos aí que a gente tem. Então, eu até acho que tem uma moção aqui de a gente tem que dar uma certa cumprimento ao Banco Central. O Banco Central nunca foi teve tanta reciprocidade. Eles foram ouvir o grupo do crédito do Ministério da Agricultura, tiveram a humildade de entender que eles não conhecem tanto do setor e abriram as portas para conversar com a gente. E a gente ajudou o Banco Central, de certa forma, deu um pouco de coaching lá, para que eles redigissem isso o mais próximo possível do que é o nosso mundo real. Mas, mesmo assim, ainda ficou umas arestazinhas, umas coisinhas aí perdidas no caminho. Uma outra coisa que é importante é esse escalonamento. Foi pedido para ser um pouco mais escalonado, mas o Conselho Monetário Nacional queria realmente que a coisa fosse acelerada de forma que até 2023 todas as CPRs, as abaixo de R$50 mil vão ficar fora, mas a grande massa das CPRs vai estar já dentro do ambiente mais formal, né? Então, eles não abriram mão desse escalonamento. E eu acho que é importante o pessoal entender que, até de se planejar, porque, honestamente, na hora que chegar lá nos R$50 mil, eu tenho um cliente meu que fez um estudo interno, que eles vão ter que fazer 4.500 registros, ou seja, eles teriam que imputar manualmente 4.500 cédulas em julho de 2022. É um negócio, do ponto de vista operacional, fora de propósito. Então, isso está gerando uma certa movimentação das empresas em revisão de processos. Alguns, claro, que têm um volume menor, estão terceirizando, alguns para o escritório de advocacia, outros para fintechs, enfim. Outros estão fazendo suas reestruturações operacionais internas, automatizando seus processos, mas a verdade é que, de uma maneira geral, a partir de julho de 2022, nada será como antes, sob o ponto de vista de processo, né? Porque realmente não é fácil proceder operacionalmente, mesmo no front-end da CERC ou da B3, enfim, ou de outras eventuais registradoras que vão estar, você imputar todos os dados lá
manualmente, é um trabalho realmente hercúleo para você fazer no volume de milhar de CPR, ou de centenas, dependendo da estrutura que você tem. Então, isso tudo vai gerar uma mudança operacional muito grande. E só para concluir, nós vamos ver, a partir de agora, 2021, final do ano e 2022, já um volume muito mais acentuado de operações estruturadas, de CRAF, DIC, e vai ser uma grande evolução para o nosso ambiente de negócio. Com certeza. Obrigado. Obrigado, Fernando. Agradeço a sua participação. Agora eu queria chamar a Maria Aparecida Bianchim, participar aqui do nosso webinar. Maria, boa noite novamente para a senhora. Eu gostaria que você discorresse mais sobre essas mudanças, né? De que forma elas vão impactar nos registros, nos cartórios, quais impactos de não registrar esses títulos nos cartórios. Acho que a gente pode também ir para esse lado também. Por favor, Maria Aparecida, é com você. Então, a Priscila, que me antecedeu aí na fala, acho que ela apresentou isso com muita propriedade, Pedro, no sentido de que, não registrando-se em cartório as garantias que se estabeleceu na cédula de produto rural, na verdade, não vai existir a garantia, tá? Porque ela só se constitui mediante o registro desse título no cartório competente. Então, nós temos dois cartórios, de registro de imóveis e de títulos e documentos que registram direitos reais, né? A diferença é que no cartório de registro de imóveis, nós tínhamos uma previsão, antes da alteração pela 13986, que o próprio título, para ele ter validade e eficácia contra o terceiro, ele precisaria ser registrado no livro 3 auxiliar, no cartório de registro de imóveis do domicílio do devedor ou do constituidor da garantia, né? Nesse caso, a gente deixa, com as alterações da Lei 13986, nós deixamos de ter essa prática, ou seja, registrar o próprio título para validade e eficácia. E continuaremos a registrar as garantias, né? Para a validade e eficácia, como muito bem colocado aqui, o registro será feito pelas eletrônicas. Na verdade, a gente fala em registradora eletrônica, mas a atribuição da registradora eletrônica é de depositária daquele título, com algumas informações extraídas do título. Ou seja, não há uma qualificação do título, como é feito pelo registro de imóveis e pelo registro de títulos e documentos, tá? Então, basta que se apresente isso perante essas registradoras eletrônicas que o registro será feito, quer dizer, haverá o depósito daquele título. Diferentemente dos cartórios, eles continuarão a registrar as garantias e qualificando os títulos no sentido de que aquela garantia ela só será constituída perante o cartório se o título trouxer todos os elementos, os requisitos essenciais para aquele negócio, tá? E para a constituição daquela garantia, já que ela é acessória, enquadrando-se nos princípios registrais imobiliários ou nos princípios dos direitos reais, ou seja, enquadrando-se em todos aqueles aspectos legais que estão definidos no Código Civil ou em legislação específica, como é o caso da alienação fiduciária, né? Enfim, a gente continua com o mesmo papel primordial que nós sempre tivemos, de conferir eficácia, autenticidade, segurança jurídica e publicidade. É bom a gente dizer também, me chamou a atenção a fala talvez da Priscila, no sentido de haver necessidade, pelas regulamentações recentes aí do Banco Central, de haver necessidade do emitente autorizar a divulgação de alguns dados perante essas depositárias, essas registradoras eletrônicas.
nos cartórios de registro de imóveis e de títulos e documentos, já não existe, isso provavelmente tem ocorrido aí na regulamentação, em virtude de ter entrado em vigências já a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é importantíssima, mas no registro de imóveis em títulos e documentos, o objetivo desses registros não é veicular informações, tá? É constituir garantias para a segurança jurídica. Então, os registros públicos, eles não se enquadram nesses aspectos, tá? Então, mesmo que a CPR ela não tenha uma autorização do emitente, tá? Para que o registro de imóveis ou registro de títulos e documentos possa divulgar as informações constantes, ou seja, divulgar, dar ampla publicidade das garantias e das pessoas nela envolvidas, não há proibitivo nenhum, não há restrição nenhuma. Um dos papéis fundamentais nossos é justamente dar publicidade de tudo aquilo que é registrado, né? Porque a finalidade é o dever de conhecer, tá? Que qualquer pessoa não pode se opor àquilo que está no registro, dizendo, olha, eu desconheço, por quê? Porque está no registro. E esse dever de conhecer, além disso, o dever de constituir prova, né? Então, são finalidades diferentes e, obviamente, que os registros públicos, também todas as especialidades de registros, eles têm uma preocupação grande em atender alguns dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso a gente está tratando no Operador Nacional do Registro de Imóveis. Eu faço parte do Comitê Nacional de Normas Técnicas, né, e a gente tem estudado isso de forma incessante, porque nós pensamos assim que talvez a gente não possa mais ficar emitindo certidões em inteiro teor, por exemplo, de uma matrícula, né, que hoje elas são reprográficas, porque assim está estabelecido na Lei de Registros Públicos, é uma das formas que a gente pode publicizar, né? Então, talvez a gente não precise publicizar todas aquelas informações pretéritas a respeito daquele imóvel, a não ser, a respeito daquela matrícula, a não ser quando houver pedidos específicos nesse sentido, né? Até tá, por exemplo, informações sobre endereço da pessoa, as informações que não sejam essenciais para a publicidade daquela garantia que foi ali constituída sejam divulgadas, tá? Então, a gente tem essa preocupação de mitigar os efeitos não é bem da publicidade, mas dos dados que serão publicizados, mas não há impedimento para que o registro de imóveis ou o registro de títulos e documentos publicize esses negócios, independentemente de haver ou não autorização do emitente naquele título, né? Eu acho importante falar também que os nossos prazos, eles continuam de 3 dias úteis, né? No máximo 3 dias úteis. Obviamente que, se o título for qualificado negativamente, aqui eu vou tentar dizer o que é qualificação para não ficar no juridiqueza e na linguagem de cartório, né? Qualificação é a atribuição do registrador imobiliário ou de títulos e documentos de averiguar se aquele título ali, a forma como a garantia está sendo constituída, preenche todos os aspectos legais, né? Por exemplo, se eu tiver alguém oferecendo uma hipoteca que não é o proprietário do imóvel, ou alguma pessoa representando aquele proprietário sem um instrumento de representação que permita, que dê poderes suficientes, o registrador vai se recusar. Se eu tiver alguém plantando uma lavoura que está sendo oferecida em garantia pignoratícia, ou então em alienação fiduciária, por alguém que não seja o proprietário daquele imóvel, e sem a anuência ou a interveniência do proprietário daquele imóvel, também haverá uma recusa desse registro. Por quê? Porque essa é a função, é a atribuição do registro de imóveis, que aquele registro, ele surta eficácia. Então, não se poderia fazer um registro que depois não pode ser objeto de
de execução ou de discussão judicial, ou seja, considerado inexistente por não produzir os efeitos que ele deveria produzir, que é justamente o efeito da eficácia, tá? Então, a gente continua com esse papel, os protocolos, eles são importantíssimos, e a lei define que esses títulos todos, eles são analisados na rigorosa ordem de apresentação no livro-protocolo, de apresentação no livro-protocolo, porque os efeitos desse registro, eles retroagem à data do protocolo, eles não surtem efeitos a partir do ato, da prática do ato de registro propriamente dito, né? Então, a lei estabelece, a lei de registros públicos estabelece um prazo para o protocolo, que é de 30 dias. Então, findo esse prazo, automaticamente se encerra essa prioridade, o direito de prioridade que o credor se eventualmente tiver ocorrido uma nota devolutiva, que é o documento pelo qual o registrador diz o que não está certo naquele título, o que precisa ser complementado e qual o fundamento legal para aquela exigência, né? Então, nesses 3 dias úteis, ou o registrador registra, se tiver qualificado positivamente, análise definiu-se, então, constatou-se que está tudo certo, que pode ser efetivado aquele registro, ou, se tiver exigências, a gente elabora essa nota devolutiva da ciência ao apresentante do título, e ele vai ter o restante daquele prazo até chegar ao 30º dia corrido, após o protocolo, que é a data que ele apresenta no cartório, né? Ele tem esse prazo todo para atender aquela exigência e ainda assim ter seu título registrado. Eu observei que tem aqui no chat uma pergunta falando da validade dos prazos, etc. Para nós, não há um condicionamento, a lei não trouxe um condicionamento de que, primeiro, esse título, essa CPR tenha que ser depositado nessa registradora eletrônica. Não há um condicionamento, tanto que, apresentado o título, independente de ter ocorrido ou não esse registro eletrônico, e o título estando hábil para o registro, ele será registrado, né? Tá? Então, não existe esse condicionamento e me parece também que não tem um condicionamento para as depositárias, né? E, nesse sentido, eu acho importante dizer aos senhores também que nós já estamos, acho que todos já têm conhecimento de que a Lei 13.465, ela trouxe a criação do Operador Nacional do Registro de Imóveis, do Registro Eletrônico de Imóveis, né? Isso já foi normatizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e desde abril do ano passado a gente tem a gente teve criado, então, o NR pelos registradores de imóveis, já com estatuto registrado, e a gente já vem trabalhando isso há bastante tempo, né? Então, nós estamos hoje, por exemplo, nós já estivemos assim, em reunião no Comitê de Normas Técnicas, justamente para deliberar sobre as normas técnicas dos arquivos estruturados. O XML, o JSON, nós estamos fazendo o XML, que é o padrão recomendado, e é o padrão que os players, enfim, têm exigido, né? Nós já tivemos essa reunião, e posterior a isso nós já teremos o encaminhamento para uma consulta pública, e posteriormente o CNJ já deve normatizar, quer dizer, provimentar o recebimento desses arquivos estruturados. E a gente está fazendo isso tudo diretamente com os players, né? Nós assim, não temos o intermediário, então a gente trata diretamente com a FEBRABAN, tratamos diretamente com a BCIP, né? E, inclusive, a P3, né? Tudo de forma muito ajustada, que receberemos extrato disso tudo em breve, tá? Agora, seriam essas as principais considerações, viu, a serem feitas. Agora, aberta a perguntas. Sim, antes da gente passar para o Fernando, eu só queria frisar um ponto contigo. É o seguinte, só para uma dúvida, só bem rapidamente,
porque para a gente conseguir otimizar o nosso tempo, temos mais de 100 pessoas que acompanhando o nosso webinar hoje. Aproveitando essa questão que você disse, eu gostaria de falar que então quer dizer que se eu apenas registrar na registradora, não quer dizer que estou assegurado desse registro do penhor? É só para frisar mesmo essa questão de dar continuidade à obrigatoriedade. Tem alguma... Não estará assegurado de forma nenhuma, tá? Até porque a publicidade, digamos assim, essas registradoras, elas têm intenção, quer dizer, elas foram criadas, como o próprio Fernando disse, não é com a intenção de publicizar isso para a população em geral. Isso está mais para um controle do Banco Central em relação às operações que são feitas. A gente já tinha esse controle nas cédulas rurais, nas cédulas de créditos que são emitidas em favor dos bancos, né? Só não tinha esse controle ainda em relação às cédulas de produto rural, né? Então, Tá certo. as finalidades são distintas, né? E nós também estamos com o SRE, que é o Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis, sendo pensado, idealizado, em breve em funcionamento, com a publicidade dessas garantias todas, né? A gente encaminha, junto com essa questão de normas técnicas, para o CNJ provimentar também essa divulgação que nosso serviço eletrônico de registro de imóveis fará, que é a divulgação das garantias, né? Tá certo. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida, por tirar essa dúvida. Agora nós vamos conversar com o Fernando Fontes. Fernando, desculpa a gente eu ter feito essa interrupção, né? A gente tinha que terminar esse ciclo, mas eu estava com essa pequena dúvida por falar, enfim, com a gente aqui. Eu estou achando algum problema no áudio, não? Voltou aqui. É que apareceu uma mensagem aqui, como se eu estivesse com o fone desligado. Fernando, eu gostaria que você agora destrinchasse um pouco mais a questão da funcionalidade e também a prática de como este registro, de como funciona esse registro junto à CERC, sobre prazos de atendimentos, custos. Boa noite novamente. Você já tem a palavra. Obrigado, Pedro. Fui escutando aqui a exposição da doutora Priscila, do Fernando, da doutora Maria Aparecida, e fui vendo que difícil vai ser não ser repetitivo aqui, pela abrangência que deram ao tema, pela profundidade com que trataram a questão. Então, vou até me permitir ser um pouco repetitivo, porque acaba fixando um pouco dos conceitos, mas eu acho que todos deixaram muito claro que os ritos de registro em entidades autorizadas pelo Banco Central e em cartórios, primeiro, eles são absolutamente independentes, eles são totalmente desacoplados, e que não há nenhum tipo de ordem cronológica do tipo farei primeiro aqui, depois ali, ou preciso da saída do registro A para dar entrada no registro B. Então, não existe interdependência, até porque, como todos deixaram muito claro, a função econômica desses registros também é absolutamente distinta. Então, a função econômica do registro em registradoras, em entidades autorizadas pelo Banco Central, é eliminar a assimetria de informações que sempre houve no segmento, que emite os títulos, porém, as informações não são de fácil acesso. Então, você tinha um problema muito grande de não saber, você vai fazer um negócio com o produtor rural, não importa o que, você vai fornecer um insumo, vai comprar uma mercadoria dele, vai dar um crédito rural para ele. Você não sabe que obrigações esse produtor já assumiu. Na área em que ele está plantando aquela determinada cultura, você não sabe qual o tamanho do compromisso já assumido por ele, seja de natureza entrega de mercadoria, seja de natureza pagamento financeiro, isso não estava disponível. Então, imaginem essa esteira aqui do registro em entidade autorizada pelo Banco Central como uma grande central de riscos, como se vocês estivessem criando um birô que o mercado não tinha, onde os dados estarão centralizados. Mas, de novo, não para dar publicidade, tanto que, como a doutora Priscila colocou, sem autorização do produtor rural, você não pode consultar essas informações. Portanto, elas não são públicas.
elas dependem do consentimento e estão, de fato, submetidas ao regime da LGPD, como a doutora Maria Aparecida bem destacou. O registro cartorial, como já foi muito bem dito, tem outra finalidade de constituição de garantias perante terceiros, né, de produzir a preferência do credor naquela relação. Então, são finalidades totalmente distintas e são objetivos e condições totalmente distintas. Um outro comentário que eu queria fazer é que nada se cria, né, tudo se copia, e aqui não é diferente. Então, se nós analisarmos a Lei 13.986, nós vamos perceber que ela é um repositório de inspirações. Primeiro, de onde veio a ideia de colocar o registro como condição de validade de um negócio? Isso não nasceu na Lei 13.986. Isso surgiu quando foi editada a Lei Complementar 167, quando foram criadas as empresas simples de crédito, não sei se alguns aqui tiveram notícia disso, iniciativa do Guilherme Afif Domingos, que foi aprovada pelo Congresso com grande apoio do SEBRAE. O Banco Central tinha ali um desafio, que é, peraí, mas essas empresas, que vão ser pequenas empresas que vão fazer crédito pelo país todo, eu não quero autorizar essas empresas a funcionar, eu não quero fazer supervisão dessas empresas, mas eu quero ter acesso às informações dos negócios que elas realizam. Então, qual foi a solução dada na lei? Todos os contratos feitos pelas empresas simples de crédito têm como condição de validade a realização do registro em uma entidade autorizada pelo Banco Central. Então, esse artigo da Lei 13.986, se vocês pegarem a Lei Complementar 167, que é de aproximadamente um ano e meio antes, é literal inspiração nesse outro dispositivo, que foi a forma como o Banco Central encontrou para dizer: eu não tenho como obrigar empresas não financeiras a fazerem coisas, porque elas não estão na jurisdição do Banco Central. Então, o Banco Central não consegue virar para uma trading, para uma empresa fornecedora de insumos, para uma revenda e falar: você vai ser obrigado a fazer um registro. Ela vai dizer: mas eu não sou nem submetido às suas regulamentação, nem à sua autorização, e nem à sua supervisão. Então, Banco Central, você não tem como me obrigar a fazer nada. Então, a solução dada nesse caso, inspirada no caso das empresas simples de crédito, das chamadas ESC, foi colocar no texto legal a condição de validade. Uma vez que existe essa condição de validade, ninguém vai deixar de fazer o registro. E o propósito disso, apesar que, como bem colocou o Fernando, né, primeiro o custo aumenta para depois ele baixar, o propósito disso é que, centralizando os dados, nós consigamos resolver o problema de assimetria de informação, permitindo que qualquer interessado que vai fazer alguma operação com aquele produtor rural, com o consentimento dele, vai poder consultar essas informações em sistemas autorizados pelo Banco Central. De novo, não é inovação, é inspiração. Como o Fernando colocou, primeiramente no projeto da duplicata escritural, duplicata eletrônica. Todos talvez se lembram, na primeira versão da Agenda BC+, ainda na ocasião o ministro era o Henrique Meirelles, o presidente do Banco Central era o William Goldfarb, surgiu a história da duplicata eletrônica, que nunca foi muito explorada pela imprensa, então ninguém nunca parou muito para prestar atenção, mas o projeto da duplicata eletrônica sempre foi de centralizar as informações sobre as duplicatas, que são um título de crédito muito abundante na economia e que também aqui no nosso segmento ele é muito presente, seja na forma da duplicata mercantil, da duplicata rural, mas a duplicata sempre foi um título muito abundante, mas também num processo antigo de emissão física em papel e também, como disse a doutora Priscila, armazenado nas gavetas das empresas que emitem essas duplicatas ou que compram mercadorias dessas contrapartes. Então, o processo da duplicata eletrônica surgiu com essa implementação de um sistema centralizado para o armazenamento das informações das duplicatas, para que se possa chegar lá e consultar. Espera aí, mas essa empresa fornece para quem, compra de quem, entrega em dia, paga em dia. Então, todos esses dados estando centralizados, acredita-se que a assimetria de informação, que é um dos principais fatores que prejudicam o acesso a crédito no mundo todo, se resolva. Então, tudo isso foi inspirado na duplicata eletrônica e também na implementação que aconteceu mais rápido, que foi dos recebíveis de cartão de crédito. Então, o registro dos recebíveis de cartão de crédito é o processo mais maduro no Banco Central, porque ele não dependia do Congresso. Então, o Banco Central podia, com base em normas infralegais, regulamentar esse registro, e o fez. E a obrigatoriedade do registro para todas as operações com recebíveis de cartão de crédito começa agora no Carnaval. Então, nós já estamos aí há 2 semanas da entrada em vigor desse processo de registro. E, da mesma forma, qualquer varejista pode autorizar um agente financeiro ou
não financeiro a acessar esses dados para saber quanto ele fatura, né, e exatamente qual é o fluxo de caixa dele e como é que ele está do ponto de vista do endividamento ou do comprometimento que ele já assumiu no mercado de crédito. Então, esse modelo, de novo, foi inspirado em outras implementações, em outras reformas, que todas têm como pano de fundo um movimento de desmaterialização dos títulos de crédito. Então, nós falamos um pouco aqui do que já aconteceu, né, mas também temos que botar um olhar naquilo que ainda vem. A doutora Maria Aparecida falou muito, vamos chamar aqui, da desmaterialização dos procedimentos no âmbito da construção de garantias em RIs e em RTDs, né, do que o CNJ deve provimentar dentro em breve, permitir que a gente possa usar um XML com dado estruturado para fazer uma alienação, uma hipoteca. Então, essa modernização pela qual os cartórios estão passando também envolve o título CPR em si, que a lei também previu a sua emissão na forma escritural. Então, a CPR, quando escritural, ela não vai mais existir em papel. Não haverá mais um contrato físico representando a CPR. Ela será um ativo escritural, como os ativos escriturais com os quais a gente negocia todo dia. Quando aplica num CDB, quando compra uma ação na Bolsa, quando aplica numa cota de um fundo de investimento, você está comprando um ativo escritural. Você não pega mais um pedaço de papel no banco para representar o seu investimento num CDB, ou o seu investimento numa cota de fundo, ou a compra da ação da Vale que você comprou na Bolsa. Isso tudo já é escritural desde os anos 90, alguns desses ativos já são escriturais. Para os títulos de crédito, dentre os quais cédulas como a CPR, lembrando que a 3986, apesar de ser a chamada MP do Agro, MP 897, ela virou, no final, uma sopa de letras, né? Porque ela começou a trazer CCB, CCI, 3CB, né? Uma série de outros títulos de crédito para o mesmo regime de desmaterialização da criação desse título escritural. Então, futuramente, duas partes vão poder acessar o aplicativo de alguém, né? Então, o produtor rural e uma contraparte, por exemplo, uma trading, vão entrar num ambiente, vão entrar num site, vão contratar por meio de uma ferramenta eletrônica. Isso vai ser anotado num sistema eletrônico que passa a ser o novo original dessa CPR, ela não existe mais como átomos de carbono, ela não existe mais na forma de papel, e ainda com essa modernização que está sendo patrocinada pela ONR, com a construção das garantias via um XML lá para o cartório de RI da comarca. Então, com isso, a gente vai conseguir não apenas eliminar o processo físico, mas também permitir que soluções mais modernas, até de ciência de dados, possam ser utilizadas para tomada de decisão no mercado. Então, nós vamos poder ter emissões de CDCA, de CRA, com carteiras pulverizadas de CPR, que não dependam da auditoria física de documentos, da verificação física de elementos que possam provar a assinatura, a representação, a constituição da garantia com a devida publicidade, o cumprimento do requisito do registro para o atendimento da finalidade legal. Então, nós vamos ter tudo isso ao clique de um botão, num app, numa janela talvez de 2 ou 3 anos, que vem a obrigatoriedade do registro, como o Fernando comentou, e também a regulamentação da CPR escritural, que é a única parte que o Banco Central não entregou. Como a doutora Priscila falou, ele entregou a obrigatoriedade do registro com a escadinha dos valores, ele entregou a consulta de informações centralizadas no apagar das luzes do ano 2020. Então, vocês vão poder vir à SEC e dizer, olha, está aqui o CPF desse produtor rural, me fala tudo que ele emitiu. E puxar um arquivo estruturado, não uma fotocópia, mas já os dados num XML ou num JSON, como disse a doutora Maria Aparecida aqui modernamente, vai poder consultar essa informação estruturada e colocar isso numa ferramenta, não só na hora de fazer essa CPR, mas depois monitorando o ciclo de vida daquele produtor. Aquele produtor emitiu outras em que volume, cumpriu as obrigações que ele assumiu, aditou quantas vezes. Essas informações todas vão existir no repositório das registradoras ao alcance de um clique. E, em seguida, com o surgimento da escritural, que vai ser regulamentada, vamos ter essa experiência desse admirável mundo novo, desmaterializado, com dados estruturados que a gente vai poder utilizar, né? E os próprios cartórios de RI, eu acompanho muito as publicações, também vão oferecer serviço de exploração de dados nesse sentido, para saber a avaliação, por exemplo, do imóvel que está sendo oferecido e outras coisas que podem enriquecer muito a condição dos agentes financeiros de financiarem esse negócio. Eu acho que o grande objetivo, e agora com o cenário de juros que a gente tem, é de trazer novas linhas de financiamento para esse segmento que não dependam só mais
do modelo que nós vivemos ao longo de tantas décadas aí do crédito direcionado ou de outros mecanismos, tá? Que a gente possa ter mercado de capitais e outros agentes financeiros participando de uma maneira muito mais protagonista. Então, encerro aqui a minha fala e volto depois nas perguntas também para poder explorar os pontos que a plateia queira aprofundar, tá? Agradecendo novamente a todos aí pela oportunidade. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês que estão participando aqui do nosso webinar. Né, agradeço a participação, mais de 90 pessoas aqui, dezenas de pessoas acompanhando este webinar que nós estamos fazendo. Bom, Fernanda, bem que você já molhou a garganta, porque eu tenho uma pergunta para você. Está aberta a parte das perguntas, né? Eu peço a todos os convidados que estão participando aqui que sejam bem sucintos e objetivos nas respostas, porque nós precisamos otimizar nosso tempo para que todos tenham as suas dúvidas atendidas, né, ou o maior número possível. Então, só reforçando para ser o mais objetivo, o mais sucinto possível. Bom, Fernando, eu quero perguntar para você, né, na verdade, repassar uma questão, que se é possível efetuar o registro diretamente empresa SERC ou é necessária uma corretora para intermediar essa operação? Não é necessária a intermediação de uma corretora, tá? Você pode fazer o registro diretamente na SERC. O registro, essa palavra é emblemática, mas o registro, na verdade, é imputar os dados da CPR num sistema, que pode ser por meio de um portal na web, pode ser tão simples quanto preencher um formulário na web e imputar esses dados nesse sistema. Você vai ter um usuário, você loga, e como se estivesse preenchendo um cadastro na internet, preenche os dados da CPR que precisam ser coletados. Obviamente que para casos com 4.000 CPRs, como o Fernando mencionou, digitá-las na mão pode não fazer sentido, por isso outras integrações são possíveis por API, por ferramentas de mercado que já têm essa integração nativa e que podem facilitar essa experiência do cumprimento desse requisito, tá? Mas é tão simples quanto fazer esse registro, e ele é online, que como é só armazenamento da informação, não tem o aspecto lá de qualificação, como a doutora Maria Aparecida colocou, com a profundidade necessária. Esse armazenamento é online, a gente submete esse registro a uma série de testes eletrônicos e devolve um protocolo online, enquanto o usuário ainda está ali logado no sistema, confirmando que ele cumpriu o requisito da 3986 e, portanto, tem o seu título válido e eficaz para qualquer tipo de discussão. Tá certo, avisando o pessoal que sim, nós estamos gravando este webinar, tá bom? Depois o Odemar ele passa para vocês um link. Agora tem uma pergunta do chat que veio, que é direcionada a Maria Aparecida. Existe algum debate para reduzir o prazo de 30 dias do protocolo? Haja vista muitos cartórios se utilizar deste prazo para dar sequência ao registro? O Marcelo, que ele pergunta lá no nosso chat. Por favor, Maria Aparecida. Na verdade, esse prazo de 30 dias do protocolo é uma garantia para o credor, digamos assim, né, de que ele vai ter a prioridade dele respeitada em relação a quem prenotou, apresentou o título posteriormente, tá? Isso está definido em lei, e o que a gente tem para registro são 3 dias úteis, tá? Então, se existe algum cartório que qualifica o título ou deixa de qualificar o título nos 3 dias úteis, ou seja, expande esse prazo para o prazo do protocolo, isso não está adequado, tá? E existem procedimentos adequados para reclamar contra isso nos juízes corregedores permanentes, nas corregedorias estaduais, tá? Talvez eu possa aproveitar para responder a que está na sequência, Pedro, do artigo... Por favor. Aí vem uma outra falando em relação ao artigo 130, essa parte da Lei de Registros Públicos, ela se relaciona ao registro em títulos e documentos. Então, veja bem, os 20 dias aí após a assinatura do contrato para ser apresentado ao registro de títulos e documentos, ele não está relacionado à impossibilidade de se apresentar posteriormente aos 20 dias da assinatura. Ao contrário, o que ele diz aqui um documento assinado, um título assinado 20 dias
antes de ser apresentado ao protocolo de títulos e documentos, se houver o registro dele, ele vai retroagir esses efeitos à data da assinatura, e não à data do protocolo, como é em registro de imóveis, tá? Agora, o parágrafo desse próprio artigo 130, ele traz a previsão de que não existe impedimento, quer dizer, findo esse prazo dos 20 dias após a assinatura do contrato, do título, mesmo assim ele pode continuar sendo apresentado. A diferença está nos efeitos do registro. Os efeitos do registro vão retroagir a data da apresentação no protocolo, e não a data de assinatura, porque deixou de ser apresentado naquele prazo, tá? Tá certo. Obrigado, Maria Aparecida, pela resposta. Espero que o pessoal aí que está acompanhando a gente em casa tenha entendido. Obviamente, né, vai passando as perguntas aqui para a gente. Agora, quero direcionar para a Priscila. Será necessário mudar e alterar todo o contexto das documentações de CPR, CPRFs e outras, ou apenas adaptar com uma única cláusula constando os valores? Qual a recomendação das adaptações documentais? Saiu. É bem importante fazer uma revisão geral nas minutas, seja uma CPR financeira, seja uma CPR física. A gente está falando aqui, né, o foco é a questão da alteração de registro, mas a legislação, ela trouxe outras alterações, né? Não vou entrar no mérito, até porque o tempo é curto, mas, por exemplo, se você for trabalhar vai trabalhar com uma garantia de alienação fiduciária de produto, então se recomenda que você traga uma cláusula prevendo que aquele produto que está sendo dado em garantia, ele não é essencial à manutenção da atividade produtiva daquele emitente, né, como forma de se mitigar riscos num eventual cenário de recuperação judicial. Não é o foco aqui hoje, mas a intenção é importante que você revisite toda a minuta, né? A gente tem o sonho de partir para uma padronização, né? Como o Fernando falou, Maria Aparecida, da gente conseguir subir um arquivo e, de forma automática, já conseguir fazer esse registro. Então, parte disso passa por uma padronização de minutas. Hoje a gente sabe que cada fornecedor tem o seu modelo, tem as suas nuances, mas a legislação ela traz lá, no artigo 3º da lei da CPR, os requisitos legais mínimos necessários que aquele título tem que ter. Dentro desses requisitos veio essa regulamentação, né, que a gente comentou, trazendo a necessidade do valor referencial. Eu vi aqui uma pergunta no chat perguntando se esse valor referencial era só para CPR financeira. Então, já vou aproveitar e vou responder. Não, esse valor referencial é para CPR física e financeira, e especialmente para física, né? Onde você vai ter uma quantidade física para entrega daquele produto, então você tem que referenciar em valor monetário para a finalidade de se apurar a obrigatoriedade lá do registro dentro das tranches que a gente comentou. Tá? Então, é importante fazer toda uma releitura das minutas para essa adequação, pensando também na anuência, né, como a gente falou, questões ligadas à proteção de dados, não só para finalidade de consulta, mas também para todo o tratamento desses dados pessoais, porque dentro da CPR você tem toda a qualificação ali do emitente, isso passa por um compartilhamento também, né, com quem é o credor, os endossatários e assim vai. Então, é importante você também trazer cláusulas que remetam à proteção de dados, né? Então, é importante fazer toda uma releitura das minutas, sim. E o momento é agora. Na verdade, o momento já foi, né? A partir de janeiro já tem essa exigência legal, então é importante fazer essa releitura, assim, essa revisão das minutas. Tá certo, obrigado. Fernando, uma pergunta para você. Onde poderá ser feita a consulta das CPRs já registradas no Bacen? Esses dados estarão disponíveis a todos? Rapidamente, por favor. Estarão disponíveis as consultas... Perdão, Fernando. Bom, Fernando, pode concluir, mas a pergunta era direcionada ao Fernando Pimentel. Mas, por favor, pode concluir. Eu peço que o Fernando também dê a fala dele, enfim, complemente também, por favor. Tá bom. Estarão disponíveis na própria registradora, então vocês podem usar uma registradora tanto para registrar quanto para consultar. Qualquer uma delas, porque elas estão integradas, como a norma do Banco Central determinou, que saiu no final do ano. Então, você pode ir a qualquer registrador e consultar CPRs que tenham sido registrados em qualquer outro.
Fernando, Pimentel, eu queria uma consideração, né, onde poderá ser feita realmente essas consultas, né, onde estarão disponíveis, né, acho que essa questão mais, onde eles estarão ali para pegar essas informações, né, para ele conseguir colher esses dados. Bom, a verdade é que esse elemento centralizador de todos os registros, porque vamos lá, um distribuidor de insumo pode ter escolhido o caminho da SERC para fazer o registro de uma cédula de um determinado CPF. E uma cooperativa daquele mesmo CPF pode ter escolhido uma outra via, né, de registro. Mas elas vão se encontrar lá nessa unidade central, onde todas as registradoras terão que levar os seus dados. Ali, nesse ponto, isso será consolidado pelo CPF ou pelo CNPJ e ficará disponível para as próprias registradoras puxarem esse dado e disponibilizar no ambiente de consulta, né? Me corrija se eu estiver errado, Fernando. Mas a própria SERC vai poder gerar um relatório consolidado dos próprios registros e dos registros de outras registradoras sobre aquele mesmo CPF ou CNPJ. Então, isso praticamente vai ser comum a todas as registradoras. Elas vão poder e ter que disponibilizar registros consolidados de todos os outros registradores depositados naquele centro, naquela unidade central. Esse era o ponto mais importante dessa regulamentação: criar essa governança, diminuir essa simetria da informação, conforme o Fernando colocou. Eu só gostaria de colocar um elemento ali que eu acho que a Priscila foi bastante completa na descrição dela. Só tem um detalhezinho que o pessoal... É importante revisar as minutas, mas esse valor de referência, gente, tem muita gente que tem perguntado para mim, mas eu tenho que fazer isso só para a CPR de 1 milhão? Não, você tem que fazer isso a partir de agora para todas as CPRs físicas, e a financeira ela já vem com valor de referência, já é natural. Mas a CPR física, mesmo de R$50 mil, agora você já tem que referenciar o valor, tá? Então, é importante salientar isso daí, porque muita gente está pensando que o valor de referência é só para o valor, para cédulas que têm que ser registradas agora. Não, todas. Então, essa revisão de minuta que a Priscila colocou aqui, ela não se aplica só a essas cédulas de valor alto, é para todas. E você já vai ter que partir agora para colocar valor referenciado em todas elas. Agora, Pimentel, uma questão que me gerou uma certa dúvida haverá uma certidão que possa fazer busca pelo CPF, onde aparece ali os registros, assim como é feito na certidão de penhor? Desculpa, não entendi. Você pode repetir, Pedro? Posso sim. A pergunta tem uma certidão, né, que pode fazer a busca pelo CPF, onde aparece todos os registros, assim como é feito a certidão de penhor? Não vai ser uma certidão, né? Nessa questão dos registros, é um relatório. Lá na SERC, enfim, nas outras registradoras, você não vai pedir uma certidão, você vai pedir um relatório, onde tem todos os registros lá. Certidão é lá com a Maria Aparecida. Ela que emite certidão. O Fernando não emite certidão, ele emite relatório, até onde eu conheço, né? A certidão, que tem fé pública, enfim, é lá com a Maria Aparecida. No cartório, no outro ponto. Não, exatamente. Tudo bem, tá certo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando Fontes. Há a previsão de que apenas o registro na SERC seja o suficiente para dar publicidade quanto ao título e garantias? Ou até o momento não se vislumbra a retirada da obrigatoriedade de registro das garantias do CRI? Eu não tenho visto nenhuma discussão com esse tipo de contexto, tá?
Ao contrário, a gente tem trabalhado aí em alguns projetos de modernização da infraestrutura de registros públicos, em cooperação, RIs, RTDs e registradoras, no sentido de fazer maior integração entre esses serviços. Mas não há nada nesse contexto de substituição ou sobreposição, de que eu tenha conhecimento, pelo menos. Não sei se os demais têm notícia disso. Agora, tem outra pergunta, Fontes, para você também, que é se após 10 dias úteis da emissão, a CPR não for registrada na SERC, poderá ser realizado o registro da mesma forma? Incorre em alguma multa ou nulidade da garantia? Eu acho que é uma pergunta mais para advogados, né? Eu ia passar a bola para a doutora Priscila. A registradora vai aceitar o registro depois de 10 dias. Eu não sei se o produtor rural, alguém pode arguir alguma imperfeição nisso. A doutora Priscila pode falar melhor. Por favor, Priscila. Do jeito que a lei está posta, é requisito legal. Então, a lei fala 10 dias contados da emissão. Então, só que tudo é novo. Então, como que a jurisprudência vai se comportar, se vai ter alguma folga, principalmente para esse momento que a gente está numa fase de adaptação, a gente ainda não sabe. Os clientes me perguntam, eu vou ser mais cautelosa e vou sugerir, passou os 10 dias, reemita o título, para não incorrer num risco no futuro de nulidade ou qualquer questionamento aí da validade desse documento. Pode até ser que na prática, como o Fernando falou, a registradora não vai entrar no mérito, né? Como a Maria Aparecida falou, não tem uma qualificação ali dos dados. Então, vai ser registrado o documento. Agora, se vai ter um questionamento futuro, a gente ainda não sabe, porque as primeiras estão sendo feitas agora, né? Então, a gente vai ter algum passivo aí para questionar, provavelmente a partir do ano que vem, e aí que a gente vai saber como o judiciário vai se comportar. Mas da forma que está a letra da lei, é requisito obrigatório os 10 dias contados da emissão da CPR. Até pensando nisso, né, a gente falou que não existe uma ordem legal aonde registrar, primeiro cartório ou primeira entidade. Mas na prática, a partir do momento que a gente passar a ter o título de fato circulando de forma eletrônica, que é muito mais ágil, aí é uma outra conversa. Mas hoje a gente ainda tem muito título físico, né? Emitido, ali assinado, com firma reconhecida, ainda é a realidade de muitas regiões. Então, você pensar na prática 10 dias úteis para coletar uma assinatura, levar para o cartório e cumprir isso na entidade, fica inviável, né? Então, na prática, principalmente quando você fala em título físico, o ideal é primeiro registrar na entidade, por conta desse prazo legal dos 10 dias, e depois submete ao cartório, onde você não tem esse prazo legal para dar entrada no cartório, né? Então, a minha recomendação é, passou o prazo, reemita o documento para evitar dor de cabeça. Pessoal, Priscila, acho que é melhor reforçar um pouco sobre a questão. O Fábio Araújo e também o Denilson, eles estão com dúvidas se são 10 dias úteis ou corridos a partir da emissão ou ao registro. São 10 dias úteis, então a gente ganha um pouquinho, e é contado da data de emissão do documento. Tá? Até já me perguntaram, mas eu emiti num dia, coletei a assinatura da parte dias depois, a partir de quanto que conta? É a data de emissão, então onde vai estar lá a cidade, a data, no finalzinho do documento, é aquela data que vai contar. Agora minha pergunta para a Maria Aparecida, da Emilene, que ela falou no chat, por favor, é preciso que haja primeiro registro eletrônico e depois seria levado o documento ao cartório? É preciso apresentar algum documento do registro eletrônico para o registro da garantia? Não, de forma nenhuma. Como eu disse anteriormente, não há essa condicionante, tá? A tendência, e é o que está acontecendo já em fase de teste, digamos assim, é que os extratos desses títulos de crédito sejam encaminhados independente para o cartório, ele pode vir para o cartório e, concomitantemente, ir também para a registradora, sem necessidade de aposição das informações de cada um dos registros como condicionante para o registro na outra instituição, né? São finalidades distintas, né?
não existe essa previsão, tá? Tá certo. Obrigado, Maria Aparecida. Agora eu tenho uma outra questão que é para o Fontes. É o seguinte, deixa eu só pegar aqui. Se porventura cadastrar uma CPR, ou melhor, é uma outra questão, peraí. Em casos de endosso, se precisará passar os comunicados pela SERC, assim como nos CRI? Sim, todos os atos e contratos, né, todos os aditivos devem ser refletidos no registro. Se não me engano, a própria lei fala de todos os aditivos também serem levados a registro no mesmo prazo. Não sei exatamente qual era a redação, mas eu tenho a impressão que todas as mudanças também têm previsão de que sejam refletidas na entidade registradora onde a CPR está registrada, até para que as informações depois circuladas no mercado reflitam a condição mais atual desses títulos. Se eu puder complementar, pode, Pedro, por favor. Porque o que ocorre? O Fernando tratou da necessidade de se depositar esse endosso, esse aditivo, essa alteração na registradora eletrônica. Mas é importante a gente frisar novamente que as finalidades são distintas. Então, veja bem, um endosso que foi depositado na registradora eletrônica, mas não foi levado à verbação no registro de imóveis, na garantia, quer dizer, deixa-se de saber quem é o credor atual daquilo, tá? Então, quem é que vai poder pedir o cancelamento ou autorizar o cancelamento daquela garantia no registro de imóveis ou em títulos e documentos? Aquele credor que figura no próprio registro ou na verbação feita posteriormente, tá? Então, tem que se ter cuidado com isso, porque a legislação civil, ela diz a quem que se deve pagar, sob pena de, se pagar mal, pagar duas vezes, né? Tá certo. Obrigado, Maria Aparecida, prestando esse esclarecimento, né, complementando a fala do Fernando Fontes. Fernando, mais uma pergunta para você. Se porventura cadastrar uma CPR e depois ter a mesma cancelada, há possibilidade de excluir dos controles? Haverá custo? Tem chance de reembolso? Veja, o registro pode ser inativado, ou seja, a informação não vai ser apagada da registradora, mas ela vai ter um status de registro inválido por erro ou cancelamento. Tá? Então, isso é previsto e todos os demais tipos de registro que fazemos têm essa mesma prerrogativa. Desfiz a operação, deu algum problema na hora de constituir a garantia, não vou fazer mais o negócio, você volta lá e inativa o registro. O fato de inativar ou baixar ou encerrar um registro, no nosso modelo de tarifa, ou seja, a estrutura de tarifas de cada registradora é livremente pactuada, nós não estamos subordinados ao mesmo regime de tabela de preços que é definido para os serviços cartoriais, e no nosso modelo de tarifação a gente não cobra pela inativação, mas a gente cobra pelo registro da CPR na entrada somente, não cobra por aditivos, não cobra por alterações, então teria a incidência da tarifa pela CPR registrada, e se ela for inativada não vai pagar a mais, mas já vai ter pago pelo registro efetivamente. Tá certo. Agora eu quero uma pergunta para o Fernando Pimentel, brevemente possível, porque a gente já está finalizando aqui o nosso webinar. Como você vê essas mudanças para os softwares, né? Você acha que as empresas, os softwares estão adaptados às mudanças, sendo registro na registradora e depois registro no cartório? Pois na verdade, a gente está em constante evolução, né? Nós já estamos conectados com uma registradora, estamos conectando nos próximos dias com outra registradora. É claro que a gente tem que estar seguindo de acordo com o interesse do nosso cliente. Nosso cliente, ele é soberano, ele escolhe aonde ele quer registrar, porque existem tipos de contratos diferentes, então eles eventualmente escolhem uma ou outra registradora. É importante dar essa possibilidade. A parte cartorial é um pouco mais complexa, porque hoje ela está segmentada. Você
hoje nós temos interface com a Arisp, no estado de São Paulo, que nos conecta com 10 estados, estamos conectando com a Noreg de Minas Gerais, estamos esperando, né, Maria Aparecida, a ONR sair com a nova plataforma aí, que a gente acredita que vai sair ainda esse ano, quem sabe. E nós já temos mais ou menos uma ideia de como vai ser essa interface. E isso tudo a gente tem que já estar pronto. E estamos já operacionalizando tudo isso, junto com a assinatura eletrônica e tudo mais. Sempre visualizando, né, tentando ter como plano final aí, melhorar o processo do nosso cliente. Como eu disse aqui, nós temos clientes que fazem 1.000 CPRs, 500 CPRs, 4.000 CPRs, CPRs de naturezas distintas, físicas, financeiras, contratos de compra e venda, enfim, outros títulos, duplicatas, etc. E a gente tem que ter uma plataforma que permita esse processo de forma mais fluida, mais segura, com interface do campo, celular, responsivo. E isso é uma tendência. Nós não estamos sozinhos nesse mercado, nós temos outras empresas sérias que também fazem esse trabalho. Isso é muito bom, porque o agronegócio não tinha nada disso há 5 anos atrás, e agora tem essas opções. Eu acho que é importante que as fintechs, as legal techs existam, porque o processo no agronegócio é complexo, é difícil. As distâncias, os problemas de conectividade, a complexidade dos títulos, ativos biológicos com variações de preço, mercado futuro, variações cambiais. Então, quanto mais a gente puder disponibilizar ferramentas que facilitem a vida do operador de crédito no campo, cooperativa, distribuidor, enfim, e depois permita que eles consolidem essas estruturas em operações de CRA, FDIC, e diminuem essas distâncias com bancos, com fundos. Quanto mais a gente puder disponibilizar isso para o campo, melhor. É isso que o Ministério da Agricultura, o Ministério da Fazenda, o Banco Central espera de nós. A gente possa aproximar as empresas, as cooperativas, enfim, e o próprio produtor do sistema financeiro e mercado de capitais. Tá certo. Fernando, mais uma questão para você. Fernando Fontes, por favor. Como funcionará a cobrança dos custos dos custos do registro? Teria um exemplo de custo de um registro de CPR apenas com penhor? E também a questão de relatórios de pesquisa de outros registros serão disponibilizados sem custos? São perguntas que estão chegando. Para mim, acredito que é uma pergunta em várias aqui, mas eu queria que você destrinchasse também brevemente essas questões aqui. Se você não lembrou de todas, eu posso refazê-las. Os custos, como eu comentei, são livremente definidos por cada registradora, né? Nós temos uma política de preço e cobramos um percentual variável que é bastante baixo, 0,0023, depende, por cento, quer dizer, são décimos de basis points, e tem um piso e um teto. Então, no mínimo, alguns reais, no máximo, algo perto de R$1.000, tem um range de mínimo e máximo, justamente para que títulos de valores mais altos, em função de ser um valor variável, não incidam uma tarifa muito elevada. Então, no nosso modelo de tarifação, a gente tem um valor mínimo, que são alguns poucos reais, um máximo, que é da ordem de R$1.000, e um percentual, a depender do valor do título. É cobrado uma vez só, independentemente, é cobrado somente o registro, com uma permanência mensal, ou seja, só um evento que é cobrado, não é cobrado aditamento, não é cobrada correção, não é cobrado nenhum outro tipo de procedimento, tá? E esse custo não varia pelo fato de ter penhor, não ter penhor, ter hipoteca, não ter hipoteca. Como é o armazenamento dos dados do título, não importa a composição das garantias para interferir na estrutura de tarifa, né?
E os preços para consulta ainda não estão definidos. Tá? Na minha visão, como a gente tem visto em outros segmentos, na medida em que a consulta comece a se disseminar, o custo do registro vai cair. Então, você começa a ter mercado de dois lados. Né? Se eu tenho receita com fornecimento de dados, isso subsidia o serviço de registro. Hoje a gente não tem essa receita, tem uma tarifa. Com as consultas, a tarifa tende a cair para o registro, porque você passa a ter dois perfis de cliente, né? Aquele que faz o registro e aquele que consulta a informação, e aí as receitas começam a se desenvolver para os dois lados. Então, eu acredito que a gente tem uma redução de tarifas em função dos serviços de consulta, que ainda não tem preço definido, e devem, de fato, começar a escalar quando um volume maior de CPS estiver registrada e isso começar, de fato, a ter maior abrangência. Eu poderia complementar? Obrigado, Fontes. Pode, por favor. Nos cartórios também a gente tinha uma simetria em relação aos valores praticados, porque tudo é mediante tabela, e essa tabela é o resultado, quer dizer, é uma lei estadual, conforme definido na Lei Federal 10.169, né? Então, com a Lei do Agro, nós tivemos uma uniformidade nos valores a serem tabelados, né, por leis estaduais, e aí, independente do número de garantias, a gente vai ter um limite de 0,3% em cima do valor do crédito deferido, né? E de cancelamento de 0,1%, tá? Lembrando que, se as leis estaduais tiverem regras mais favoráveis para o produtor, quer dizer, para quem vai efetivar o pagamento do registro, é aplicado sempre aquela que é mais favorável, tá? Tá certo. Obrigado, Maria Aparecida. Tem uma pergunta que chegou para a Priscila, aproveitar aqui o nosso tempo. Como será feito o cancelamento após o vencimento da CPR? A famosa, entre aspas, baixa do registro, equivalente ao CRI após a quitação. Essa pergunta é da Mariene. Eu acho que até o Fernando Fontes já respondeu que isso a gente não vai ter, vai ser automático. Acho que eu imagino, aí eu queria até a confirmação dele, mas eu imagino que, como os outros títulos que circulam no mercado de capitais, a partir do vencimento já existe uma baixa automática, diferente do cartório, onde é mediante uma autorização do credor, que você faz aquela famosa carta de autorização de baixa. Né? Então, só quando o credor tem essa autorização, né, o emitente apresenta essa autorização, que é realizada a baixa de registro em cartório. Mas eu imagino que na entidade funcione, venceu, baixou automaticamente, você vai ter um extrato de todas essas operações. Aí, se vocês puderem me ajudar aí, os Fernandos, eu agradeço. Aqui não está se falando em liberar bens no processo de baixa, né? Acho que no caso do cartório, quando a gente fala na baixa, a gente está falando em os bens estarem novamente disponíveis para outras operações, tem outras repercussões, né? Então, de fato, se o credor não comandar, o cartório não vai fazer automaticamente, porque não sabe se o sujeito inadimpliu e está se fazendo algum processo de negociação ou recuperação de crédito. Então, de fato, o processo é bem mais simples por esse aspecto de ser voltado à centralização das informações e não à criação de efeitos sobre os bens de propriedade do produtor. Outro Fernando quer complementar, senão a gente vai dar sequência ao outro. Não, eu entendo dessa forma. A baixa, no caso específico do ente registrador, seria como é o CDB, enfim, venceu na data, baixa. Cartório já exige uma ação, né? Eu até gostaria de complementar, se me for permitido, Pedro, porque, por favor, as garantias, elas são acessórias ao contrato, ao título, né? Então, me parece que o credor tem que ter também, para não ser responsabilizado, né? De que, ocorrendo eu acho.
né? Estamos com um problema de conexão. É uma pena, a Maria Aparecida estava respondendo a gente, eu estou aqui olhando o nosso... realmente, eu acho que ela está offline. Ela está offline. Bom, eu complemento da Maria Aparecida, acho que a gente não vai conseguir restabelecer a tempo, né? É uma pena mesmo, mas a pessoa que está com essa dúvida ou quiser conversar com a Maria Aparecida, ter mais informações, né? A gente pode ter uma hora oportuna ela conversar novamente, tomara que ela restabeleça a conexão o quanto antes para a gente conseguir retomar a conversa com ela. Realmente é uma pena mesmo, eu estou tentando aqui ver se restabelece, mas a conexão dela caiu mesmo, não consigo. Não, enfim. Bom, pessoal, nós estamos caminhando agora para o fim do nosso webinar, infelizmente, né? Estava tão bacana essa roda que a gente fez aqui, né? Passando um para o outro, um jogando a bola para o outro, porque isso mostra a produtividade deste webinar, né? Que realmente cada convidado vai se complementando. Isso é muito bacana, isso é muito interessante, isso mostra a riqueza que ter esses convidados, né? Tê-los aqui, né? Que foram escolhidos exatamente por isso, por conta do conhecimento do histórico que vocês têm. Voltou? A gente tem esses problemas de conectividade, né? Eu não sei exatamente onde eu parei. Pois na hora eu perdi o seu áudio, então cortou muito pela metade. Eu gostaria que, então, brevemente você complementasse o seu raciocínio, né? Pode começar do início, onde você estava falando, e complementa o raciocínio para a gente arrematar aqui, porque nós estamos já seguindo para a reta final do nosso webinar. Então, como eu tinha falado, nós teríamos, assim, no registro de imóveis ou no registro dos documentos, a necessidade que o credor que ali figura no registro, seja no registro principal ou eventual endosso que tenha ocorrido, ele autorize o cancelamento daquela garantia, tá? Então, me parece que o credor também terá que se preocupar bastante com isso para evitar que seja responsabilizado até, no sentido de dar baixa numa registradora eletrônica e esquecer que a garantia é acessória ao principal. E se foi adimplido, deve-se, então, liberar o termo para que ocorra esse cancelamento. Lembrando que o fato de ser necessário essa autorização do credor não quer dizer que tem que ser em papel, tá? Nós temos centrais eletrônicas e a gente já vem operando eletronicamente há bastante tempo, né? Temos só 3 estados que ainda não têm suas centrais e que dependem dos respectivos tribunais de justiça, tá? Tá certo. Muito obrigado, viu, Maria Aparecida. Pessoal, eu sei que tem muitas dúvidas chegando. Eu acredito que a Maria Aparecida ela é super solícita, já tive o privilégio de mediar um webinar com ela também. Ela tem esse prazer de responder essas questões, as perguntas, as dúvidas, assim como todos os convidados que aqui sempre estão, né? Não só nesse webinar, mas como em outros. Então, quem tiver mais dúvida ou tiver alguma, enfim, alguma coisa que ainda está, não tem muita informação, por favor, pessoal aqui está para colaborar, para conversar e também para tirar essas dúvidas. Bom, eu vou aqui já finalizando, nós já passamos mais de 1 hora, quase 2 horas aqui difundindo conhecimento. Lembrando a todos que este webinar estará no canal do YouTube Crédito Agrícola, mas antes da gente passar o endereço certinho, eu gostaria de me despedir de cada um de vocês, convidados que ficaram aqui mais de 1 hora e 40, quase 2 horas aqui, apresentando os seus conhecimentos. Priscila, muito obrigado pela parceria novamente, é sempre uma honra poder contar com você e eu agradeço mais uma vez sua participação. Eu que agradeço, Pedro, Odemar, pela organização, todos aí que eu tive o privilégio de aprender com todo mundo aí e vamos fazer esse negócio acontecer, né? Agora, todo mundo informado, a gente tem que disseminar conhecimento mesmo para que tudo dê certo aí da melhor forma. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Fernando Fontes, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelos seus conhecimentos aqui compartilhados. Uma excelente noite a você e o Crédito Agrícola sempre de portas abertas para quando você quiser e quando rolar uma oportunidade, sempre você poder compartilhar com a gente. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para todos. E quem quiser entrar em contato com a CERC, pelo LinkedIn é muito fácil de encontrar, CERC Central de Recebíveis, e também no site cerc.inf.br. Se vocês quiserem enviar dúvidas, quiserem entrar em contato para qualquer outra necessidade, nós estamos à disposição. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Boa noite para você também. Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui nessas horas que nós estivemos conversando, batendo esse papo bacana. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço mais uma vez esse tempo que você disponibilizou. Eu que agradeço, Pedro, a honra de estar com os companheiros e companheiras aqui para passar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da informação. Nós temos a obrigação de esclarecer o que for possível para as pessoas, porque é muita coisa, muita dúvida, e a gente tem o dever de estar ajudando as pessoas a construir essa nova ordem da melhor maneira possível, para a gente ter o mínimo de dor nessa safra 2021-2022. Exatamente, a safra que vai bater novos recordes aí, apesar de alguns intempéries, o Brasil segue aí líder na segurança alimentar. Maria Aparecida, obrigado pela sua companhia, muito obrigado por novamente você apresentar seus conhecimentos para a gente. Uma ótima noite para você, foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Pedro, agradeço imensamente o convite e a oportunidade de aprender com os senhores e também desmistificar essa ideia de que cartórios e registradoras eletrônicas competem entre si, porque não se trata disso, cada um tem sua finalidade específica, e eu percebo que quanto mais firme, quanto mais forte forem os sistemas funcionando, melhor para o crédito, né? Porque segurança jurídica e publicidade oportunizam e trazem desenvolvimento, né? Com certeza que sim. Bom, e a todos, né, quase 100 pessoas que participaram desse webinar, eu agradeço demais a atenção por ter entrado nesse link numa segunda-feira com muitas coisas, com uma quase greve de caminhoneiros, com o novo presidente do Senado, o novo presidente da Câmara, que está para sair daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado por estarem aqui neste grupo e acreditar nessas pessoas que estão sempre batalhando pelo agro, que é o setor, é a força motriz deste país. Muito obrigado também pela confiança depositada em mim, obrigado, Odemar, obrigado a todos, uma excelente noite. Lembrando que outros webinars vão acontecer durante esse ano, né? Mais temas bacanas, temas pertinentes, de interesses e atuais, vocês vão encontrar aqui no Crédito Agrícola. Também vá lá no YouTube, Crédito Agrícola, e você vai encontrar o de sexta-feira e o de hoje, né, dessa segunda-feira, o completo para vocês. Muito obrigado, uma excelente noite para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.